Bacana. Então, já contamos aí a primeira parte, que foi office boy e depois foi para motoboy. Isso mesmo. Guerreiro, batalhador, já sabendo que já tem essa linha pro ramo ótico, porque o pai já é do ramo. Mas vamos pro motoboy. E aí? Motoboy foi uma época muito legal, porque foi uma época onde é que eu comecei ali, trabalhando na época dos expressos, que era aquelas famosas entregas rápidas, né? O início que a gente tinha que subir prédio sem elevador, que a gente tinha que cortar o centro em 15 minutos, sair de um bairro outro, as entregas rápidas, mas foi onde é que pôde me dar ali como é que fala, um conhecimento também da importância do trabalho. Porque quando eu saí de office boy, que a gente fala hoje empreendedor hoje, né? Mas a gente tem que entender também que quando a gente tá nesse ramo, por exemplo, que era o motoboy, a gente era um ramo de empreendedor. Mas na sua época, era essa loucura que é hoje, que o motoboy hoje, ele anda acelerado, né? É pra lá e pra cá, a turma do iFood, a turma das entregas. Era mais corrido ou era mais Cara, não era tão tranquilo? corrido, era corrido. Mas comparado ao que é hoje, com convicção eu posso te falar que é mais tranquilo. Aí já motoboy já tinha carteira, já tinha 18 anos, já tirava, já conquistava. inclusive, galera aí, tirar carteira para andar de moto, juízo, juízo. É, o para-choque de moto é a gente, toma cuidado. Isso mesmo. Então aí você batalhando, lutando bastante, né? Depois de menor aprendiz de office boy, foi para motoboy, já tirou sua carteira, né? Que é Isso mesmo. uma primeira conquista Né? de um adulto, seja Ter o ela. direito correto ali, né? É, Fazer as coisas dentro da lei, bonito. então, vou aproveitar esse gancho, que você me deu esse gancho. Tem uma frase de um grande desembargador chamado Paulo Chagas que diz o seguinte: jovem, quer ter paz, seja escravo da lei. Quer ter seu carro, tenha documento em dia. Quer dirigir, tenha carteira. Tudo que você for fazer, fique na lei para ficar em paz, correto? Corretíssimo isso. Essa é uma grande frase, né? E se a gente também não fica também dentro desse critério, a gente não consegue ter os nossos direitos corretos, que eu acho que é o mais legal. Porque quando a gente, por exemplo, igual você falou, a moto, a gente que é o para-choque, É. entendeu? Então, na maioria das vezes, aquele dia a dia, aquele cansaço que nós temos ali, podemos correr ali um risco de um acidente e tudo mais, e para você poder estar dentro do seu direito, você precisa estar dentro da lei. Wesley Motoboy Sim. estava lutando, correndo atrás do sonho, já estava indo para a vida de casado ou ainda era solteiro? Como que era? Solteiro ainda. Essa daí na época era aquela vida que a gente tem de fases, né? Saindo ali querendo conhecer tudo o que você conhece depois que você completa os 18 anos de idade. É. Essa que é a realidade, porque a gente fica ali antes dos 18 anos, louco para completar os 18 anos, para poder conhecer aquelas coisas de ser maior de idade, ter a sua independência, né, a partir dali. Então foi essa transição para mim. Hoje, por exemplo, a vida de casado, hoje eu tô com 35 anos de idade, né, e a vida de casado ali, ela tem 9 anos, indo para 10 anos ali, Bacana. nessa entrada aí de dezembro. Depois do motoboy? Olha, depois do motoboy, na verdade, o meu ritmo motoboy já virou um empreendedor ótimo. Essa que foi a grande realidade. Por quê? Na minha faixa etária de motoboy foi onde que eu pude desfrutar de um conhecimento de um curso que eu fiz na época, um tecnólogo, tanto de técnico em ótica e contatólogo, igual eu te falei, eu já tinha um berço ali da criação do meu pai para estar indo nesse ramo, né? Então acaba que esse período meu de motoboy foi a conquista do que foi criado hoje no ramo, que é o ramo de empreendedor ótico. Então, o motoboy ele foi a trilhagem, foi que passou o curso, que foi que deu a renda financeira para poder pagar o curso na época, que foi uma luta grande, e através disso daí eu pude construir o pouquinho que eu tenho hoje aí, Graças a Deus. construído, graças a Deus. Quanto tempo o paizão já tem nesse ramo? O pai do Wesley. O meu pai, até onde que eu tenho conhecimento dele, ele iniciou nesse ramo com 19 anos de idade. Eu acho que só dentro desse ramo ele deve estar beirando os seus 43 a 44 anos no ramo. Então, acaba que ele foi o primeiro emprego dele. A gente vem de uma família realmente bem humilde, né? Então a gente sempre se enraizou ali, a família sempre se enraizou no seu primeiro emprego e levava aquilo ali como sua profissão ao longo da vida. Então, isso foi o primeiro emprego dele. Lógico que
como todo mundo tem o seu sobe e desce, através disso ele mudou de empresas na época, mudou de cidades na época, eu tive uma oportunidade de morar, em São Paulo também, uma época da infância, por causa do trabalho dele, então acaba que ele já tem essa experiência aí que eu posso colocar aí esses 43 anos a 44 anos. Além do paizão, quem mais seguiu nesse ramo? Só você? Tem mais alguém da família que também é do ramo, que tem a mesma especialidade que você? Olha, na verdade, dentro desse segmento foi só eu mesmo da família que segui. Porque é um ramo que na época não era um ramo tão falado. Era um ramo porque esse ramo ele é um ramo hoje muito utilizado, muito conhecido, mas pouco falado. Então, na maioria das vezes, as pessoas não têm muito conhecimento de tudo o que acontece no ramo por causa disso. Não é um ramo muito comentado. E naquela época, se a gente for lembrar, a gente não tinha hoje a questão da tecnologia junto da gente, era escasso de tecnologia. Internet ainda não tinha. Então, para a gente poder passar um conhecimento para outra pessoa, era complicado. Você tinha que realmente estar ali juntamente com a pessoa para poder aprender. Porque por cartas, escrevendo cartas era complicado. Cursos eram complicados na época. A tecnologia ela veio hoje e deixa as pessoas ter muito mais conhecimento sobre isso. Mas antigamente não tinha muito isso.